Não tenho tempo nenhum. Estou muito ocupado. Passo muitas horas a trabalhar. Isto são frases típicas dos empresários e empreendedores que acompanhamos e que vêm ter connosco para nos pedir ajuda. E provavelmente também é o teu problema. E porquê? Porque não sabes, e não há problema nenhum nisso, mas não sabes como aumentar a produtividade. E é isto que eu te vou falar então neste vídeo. Vou-te explicar os 6 simples passos para falar de produtividade. Ok? Eu faço-te um desafio, que vás ao Google ou a qualquer método de busca que tu gostes e procures em gestão de tempo ou como aumentar a produtividade. Eu não gosto muito de gestão de tempo e já explico porquê, mas faz esta pesquisa. Garanto-te que vais receber aproximadamente 25 milhões de resultados. Aproximadamente, em poucos segundos. Okay? Vão ser um bocadinho mais, mas é aproximadamente isto. Como é que eu sei? Porque eu fiz exatamente isso. O que eu sei é que muitas pessoas falam de produtividade, muitas pessoas falam de gestão de tempo, mas poucas são aquelas que realmente sabem o que é produtividade e gestão de tempo. Então o meu objetivo aqui é passar-te os 6 passos que deves implementar a partir de hoje para aumentares a tua produtividade. Bom, deixa-me fazer-te uma ressalva antes de falar deles, que sem isto que eu te vou falar agora é impossível que tu aumentes a tua produtividade. E leia-se produtividade como fazer atividades que geram um resultado. Pode ser dinheiro ou pode ser uma consequência próxima do dinheiro. Okay? Quem é empresário e empreendedor deve alocar a sua produtividade, as suas atividades produtivas para gerar resultados, gerar dinheiro. Okay? E então vou-te passar a explicar os 6 passos. E aqui vai. O primeiro passo é multitasking, nem os telemóveis de última geração. O segundo é a lista é a tua arma mais poderosa. O terceiro passo é o tempo é o teu maior ativo. Lembra-te sempre disto. O tempo é o teu maior ativo. O quarto passo é antecipar. É a chave para não ser surpreendido. O quinto é saberes exatamente, ou sabes exatamente onde é que estão as tuas prioridades. E o sexto é o beabá da produtividade. Ou seja, deitar todas as distrações fora. Inclusive, se estás a ouvir este vídeo, dedica um bocadinho deste tempo para ouvires até ao final, porque é deitares tudo fora para poderes assimilar o máximo de informação. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é multitasking, nem os telemóveis de última geração. O que é que eu quero dizer com isto? O grande problema de hoje em dia, atualmente, a informação está disponível para todos à palma de um telemóvel, como eu estou a fazer aqui a gravação deste vídeo. E nós temos constantemente 50 janelas abertas. Temos um computador com 10, 15 tabs abertos, temos o nosso telemóvel e estamos a escrever uma mensagem ao mesmo tempo que estamos a ler uma notícia, ao mesmo tempo que estamos a criar uma agenda ou a criar uma lista de coisas que teríamos para fazer. E posso dizer que isso que está a criar no teu cérebro é confusão. E que confusão é esta? Basicamente é confusão em termos de sensação de estar subcarregado em tarefas. Okay? E a verdade é que as tarefas têm que ser repartidas por listas. E já te vou falar disso no segundo passo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com multitasking nem os telemóveis de última geração? Um telemóvel, quando é novo, consegue ter várias janelas abertas. O problema é quando tu o começas a sobrecarregar. Ele deixa de conseguir executar as suas tarefas de uma forma eficaz. E é isso mesmo que eu estou a falar aqui. Não há ninguém no mundo que eu conheça, e atenção, eu achava que era assim, eu achava que era multitasking, multitarefa, que consiga fazer mais que uma tarefa ao mesmo tempo com precisão e eficácia. Ou seja, com um resultado, a gerar um resultado. Então, é recomendado que tu, quando comeces uma coisa, por exemplo, se estás a escrever um artigo para um blog, se estás a fazer um e-mail para um cliente, se estás a começar a fazer exercício físico, agora é a tua hora de exercício físico, faças só essa tarefa. Ok? Eu costumo dizer que sou um procrastinador profissional. Mas nesse momento de procrastinação profissional, eu quando começo a fazer essa tarefa, por exemplo, se eu estou a fazer exercício físico, eu aproveito para ouvir um podcast. Ok, mas eu estou focado no exercício físico e estou a ouvir o podcast. E é importante que tu te foques numa tarefa de cada vez. Ok? Primeiro passo, multitasking nos telemóveis de última geração. Nem tu,
nem ninguém tem a capacidade de conseguir produzir muita coisa ao mesmo tempo. E o exercício que eu te recomendo, e recomendo a todos os empresários quando eu os acompanho, e aos próprios pré-empreendedores e empreendedores que já têm um negócio em curso, quando os estamos a acompanhar, é definires quanto é que vale a tua hora. Assim que tu definires quanto é que é o teu valor hora, e esquece o que tu ganhas, ok? Eu quero é que tu definas um valor, quanto é que tu vales hora. Depois de definires esse valor hora, eu quero que tu faças as contas de quantas vezes és interrompido por qualquer coisa, quantas vezes estás a demorar tempo a executar uma tarefa e multiplicares pelo número de horas que supostamente trabalhas todos os dias. Ok? As interrupções. Depois multipliques por 22 dias. Tens um mês. Ou multipliques por 5 dias. Vamos dizer que trabalhas só 5 dias. Multiplicas por 5 dias. Ok? Após esses 5 dias, multiplicas por 52 semanas, que é um ano. Aí tens o dinheiro que tu estás a perder todos os anos. Ok? Primeiro passo, monotarefa. Segundo passo. O segundo passo é a lista é a tua arma mais poderosa. Bom, muito provavelmente já ouviste falar que listas é que é importante para tu poderes ver, para tu poderes analisar. Vou-te dizer que as listas de nada servem se não tiverem uma sequência lógica e principalmente se não tiverem um plano por trás. Ou seja, há um vídeo que eu falo sobre o plano de negócios e sobre planeamento, principalmente planeamento. Há um vídeo e há um artigo no meu blog que se chama Objetivos ou Planeamento. Recomendo que vás lá ler, porque eu não te vou falar de planeamento aqui, vou-te falar sim de listas. As listas são altamente eficazes se bem utilizadas. Qual é o problema das listas? É que, normalmente, estas pessoas que têm pouco tempo disponível, que estão muito ocupadas porquê? Porque fazem listas intermináveis. As listas têm 1001 tarefas. 1001 tarefas. E a minha recomendação para ti é que coloques no mínimo 5, não mais que 10. O ideal é que tenhas 7 tarefas. Bom, há quem diga inclusive é que o ideal são 5 tarefas. Okay? Para mim resulta bem as 7 tarefas. Okay? E depois eu aloco tempo e já vou falar disso do tempo. Mas estas tarefas têm que estar ajustadas ao teu plano. Um exemplo. Eu tenho um objetivo de a Dr. Performance for Business ser conhecida a nível nacional, em Portugal. Depois, obviamente, a nível mundial. E já tenho uma estratégia para nível mundial. Mas neste momento é a nível nacional. Então toda a minha estratégia passa por eu comunicar constantemente nas redes sociais. Então eu todos os dias tenho alocado 1 hora do meu dia, logo de manhã, para criar a publicação para esse dia. Okay? E para interagir com algumas publicações, porque as redes sociais adoram que tu não só publiques, sejas criador de conteúdos, mas que também interajas com outras pessoas. Okay? E não faças interações não genuínas. Mas isso é outro assunto, tem a ver com marketing, tem a ver com comunicação e não é isto que vamos falar agora aqui. Tem a ver sim é com tarefas. E essa hora está alocada para eu fazer as tarefas. Depois tem horas que têm a ver com diagnósticos. Eu todos os dias tenho um espaço para fazer pelo menos 3 diagnósticos. Obviamente que tenho a minha equipa que fará outros tantos. Isso chama-se alavancagem da empresa. Ou seja, usar o tempo, multiplicar o tempo por várias pessoas para poder chegar a mais pessoas. Isso é outra estratégia que eu não vou falar aqui. Estou a falar de listas, o segundo passo. Okay? E eu, nessas 3 horas, tenho 3 horas alocadas ao longo do dia e estão definidas. Ou seja, tenho 3 agendamentos de diagnóstico. Para além desses 3 agendamentos de diagnóstico, tenho pelo menos um acompanhamento diário de um empreendedor ou de um pré-empreendedor. Isto são tarefas importantes que vão gerar um resultado na minha empresa. Okay? E aqui já estamos a falar de 5, 6 horas. Ou seja, há dias que eu só tenho 5 tarefas, há dias que eu tenho 6 tarefas, há dias que eu tenho 7. Okay? É importante que tu definas a lista todos os dias e no final do dia avalies para poderes ter uma coisa que se chama os cheques. Os cheques aumentam a tua motivação, os cheques, ou seja, o certo teres feito, aumenta a tua capacidade de produção e, mais importante ainda, aumenta a tua capacidade de visualização no resultado que tu tens. Mas é importante que o teu plano tenha um resultado preciso, não tenha um desejo. Diga exatamente o que tu vais atingir. Eu, nos meus planos, tenho exatamente o que vai ser faturado pela empresa, exatamente que resultado é esperado de cada atividade, exatamente o que se pretende com cada atividade. Isto chama-se KPRs.
Okay? Os indicadores de performance de resultado. E todos os dias eu tenho o KPI, que é o indicador de performance-chave, ou seja, a atividade-chave que vai gerar aquele KPRI. Okay? Então, o segundo passo é criar listas com pelo menos 5 atividades, não mais que 10. Importante que sejas consciente nas atividades. Se a atividade for muito grande, deves a partir em múltiplas atividades. Dou-te outro exemplo. Eu todos os dias escrevo um trecho do meu livro. Eu todos os dias vou lá escrever 300 palavras do livro, dos capítulos que eu estou a escrever. Todos os dias. Okay? À hora do almoço eu faço essa escrita. Outro exemplo. Eu escrevo um artigo grande no blog por semana. Como é que eu consigo escrever um artigo grande no blog por semana? Porque eu todos os dias vou escrever um bocadinho no artigo. Tenho lá uma hora alocada para aquela escrita. Okay? Todos os dias eu faço isso. Porquê que eu faço isso? Porque criei uma rede social específica para empreendedores, para empresários e para pessoas que querem se desenvolver a nível profissional e pessoal. Okay? Isto é o segundo passo. O terceiro passo é o tempo é o teu maior ativo. Ou seja, um dia tem 24 horas. Tu criaste, tens 2 exercícios feitos. O primeiro exercício é o teu valor hora. O teu segundo exercício é a lista. Agora vais ter que alocar tempo a cada atividade. Todos os dias tens um caderno, um telemóvel. Eu uso muito o telemóvel, atenção. Eu uso 2 aplicações, que é o Sectograph, e uso outra aplicação que é o Business Calendar. E elas estão ligadas ao calendário do Google. Depois eu venho aqui muito ao meu computador, abro o calendário do Google, faço as marcações de todas as minhas atividades no final do dia, para no dia seguinte eles estarem alocados à minha agenda e aparece no Sectograph. O que é que o Sectograph me dá? A informação ao momento de quando é que eu vou começar a atividade e quando é que ela vai acabar. É importante que definas um tempo de início e um tempo de término. E já vou falar no passo seguinte como é que isso se faz. Agora o que é importante é que tu aloques horas. Ou seja, imaginando que um dia meu de produção tem 10 horas, o que eu faço é que aproximadamente 6 horas, 7 horas sejam para atividades produtivas. Para quê? Para eu ter tempo para as urgências. Para eu, quando for distraído, para quando alguém me vier incomodar por uma chamada, por uma mensagem, por algo que os meus filhos venham me pedir, ou a minha mulher, o que seja, eu poder interromper essa atividade. Há uma coisa que tens que perceber, é interromperes o mínimo. E já vou falar disso mais à frente, mas não interrompas o mínimo. Mas poderes, sem dúvida, concluir uma tarefa para depois te dedicares às urgências. Em vez de estar sempre a apagar fogos. O que acontece é que 90% dos empresários, e atenção, nós seguimos vários empresários, ajudamos vários empreendedores, e a verdade é que todos eles andam o tempo todo a apagar fogos em vez de tratar das coisas importantes. E isto tem a ver porque não alocaram um tempo específico para cada atividade. Escrever uma publicação, alocas 30 minutos. Fazer uma chamada comercial ou fazer 10 chamadas comerciais, alocas 1 hora. Por exemplo, se estiveres no início no negócio, eu recomendo que a tua atividade comercial seja alocada em 4 horas, porque vai ser a base mais importante para o teu negócio, é a atividade comercial / marketing. Então eu recomendo 4 horas e sobra 2 horas e qualquer coisa, 3 horas, para outras atividades produtivas. Tu não tens de fazer uma atividade toda logo. Deves parti-la em fragmentos. Okay? Deves, quando começas, acabas essa atividade que ias fazer nesse dia. Para que tu conseguires, no final do dia, analisares o que tu fizeste, teres o resultado que tu esperavas e, consequentemente, partires para as atividades seguintes. Lembra-te, tens de ter sempre um plano por trás. Okay? Quarto passo, antecipar é a chave para não ser surpreendido. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu já fizeste o exercício do teu valor hora, tu já criaste as listas para o dia seguinte, tu já alocaste um tempo para cada atividade e agora vais definir exatamente a que horas vais começar uma atividade e a que horas terminas. Como eu te disse no passo anterior, o que eu faço é todos os dias, no final do dia, vou analisar o que eu fiz para pôr os cheques, para aumentar a minha motivação, para me sentir que estou no caminho certo, sentir que estou a fazer o que é necessário para ter os resultados que eu objetivei no plano, ok? Agora eu tenho que dar horas. Eu tenho o número de horas que eu tenho para investir e agora tenho que dizer as horas. Por exemplo, hoje às 8 da manhã acordei, fui ler um pouco, tinha atividade para ler um pouco, ok? Às 9 horas estava num diagnóstico com um empresário
em que estive das 9 às 10 a fazer diagnóstico à empresa, a dar-lhe os problemas que ele tinha e a dizer-lhe as possíveis soluções que ele poderia aplicar já para começar a gerar resultados. E principalmente estive a descobrir onde é que ele está a perder dinheiro, okay? Para ele poder recuperar alguma parte desse dinheiro. E estamos a falar de aproximadamente 10% da faturação que ele pode recuperar em tempo recorde. Por exemplo, se estivermos a falar de 500 mil euros, 10% é muito dinheiro, são 50 mil euros. Okay? Ou seja, estamos a falar de dinheiro que volta para a conta. E isto foi o que eu fiz das 9 às 10. Depois, das 10 às 11, estive a corrigir uns artigos que eu tinha e agora estou aqui a fazer este vídeo que tinha definido para esta hora. Okay? Isto é um exemplo. E no dia anterior eu estive a dizer exatamente a que horas é que eu ia fazer cada coisa. Para quê? Para dar espaço para as urgências. O que é que eu quero dizer com isto? Eu dou sempre uma folga de meia hora a 40 minutos entre atividades. Para quê? Para se surgirem urgências, eu poder estar constantemente a resolver os problemas que surgem no meio. E nunca deixo uma atividade sem terminá-la. Aquilo que eu tinha definido para aquele dia. Lembra-te, não tens que terminar eu costumo dizer que isto é quase como um cronograma de projetos, em que tu, para entregares o projeto no final, tu tens de fazer múltiplas atividades até o programa, até o projeto estar concluído. Então tu fragmentas um grande objetivo em pequenas atividades. É isto que cria hábitos poderosos, cria rotinas poderosas e, consequentemente, os tais hábitos de alta performance que eu estou sempre a falar. Okay? Quarto passo, alocares exatamente as horas, ou seja, dizeres em que hora é que vais começar e em que hora é que vais terminar, ao minuto. Okay? A minha recomendação, antes de passar ao passo seguinte, é dizer-te que não ultrapasses os 45 minutos por atividade. Ou pelo menos, mesmo que seja a mesma atividade, o contínuo, descanses 15 minutos entre cada 45 minutos. Tens uma maior produção. Exceto se estiveres muito fresco e estiveres de facto a produzir, não pares. Eu, por experiência, sei que é a única forma de eu manter a minha energia em altas. Eu, a cada 45 minutos, descanso pelo menos 15 minutos. Okay? O quinto passo, então, é saber onde é que estão as tuas prioridades. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando pergunto aos empresários o que é que eles andam a fazer durante o dia, eles falam de várias coisas, mas não me conseguem concretizar, exatamente dizer onde é que estão as prioridades. Por exemplo, as prioridades agora da minha empresa estão no marketing e nas vendas. O que é o marketing e as vendas? Se leste o artigo que eu escrevi, Marketing e Vendas, o motor e o combustível, vais perceber que marketing e vendas é muito mais do que se falava anteriormente. Que era chegar aqui, eu pôr uma promoção, eu pôr uma publicação de um preço e as pessoas vêm-me comprar. Não é assim que funciona. Ou seja, o grande core do meu negócio está na parte comercial. Porquê? Porque nós somos uma startup e, como qualquer startup, apesar de, como eu costumo dizer, eu angariei em 2 anos mais de 10 anos de conhecimento, fora toda a minha experiência anterior, fora de sendo atleta de alta performance, fora de ter recuperado de um cancro em que me deram 5 anos de vida. Okay? Mas para além disso tudo, e fora de ter mandado uma empresa à falência, e quando eu digo de acumular 10 anos em 2 anos, é por isso mesmo. Eu mandei uma empresa à falência, recuperei todo o core business, comecei a compreender o porquê de ter mandado à falência e comecei a criar o tal sistema que agora emprego nos empresários. E por essa mesma razão é que estamos na escolha de menos de 1% dos projetos a concurso do maior concurso em Portugal, a Acredita Portugal. E o segundo maior do mundo, claro. E por alguma razão foi. E lembra-te que o júri também são empresários e empreendedores que estão lá com negócios milionários e com negócios de sucesso. Okay? Então é importante que tu definas a tua prioridade e escolhas exatamente aquela que parece que é mais difícil, aquela que mais tempo te ocupa para tu poderes então dedicares o maior tempo a ela. Aquela que mais energia te vai roubar. Porquê que eu te digo que é esta mais importante? Tu tens de saber qual é, eu não sei qual é. Eu acabei de dizer que a minha mais difícil é a atividade comercial. Porquê? Porque quando eu ligo a alguém que me dê um contacto, não é o meu cliente. Lembra-te, depois há uma escada da fidelidade, que eu não vou falar disto aí, de fazer-te um vídeo só a falar da escala da fidelidade, e isto aplica-se tanto na vida pessoal como profissional. Mas irei falar disto. Mas quando alguém te dá um contacto, ele não é o teu cliente. É alguém que tu não conheces de lado nenhum, mas que se predispôs a tu contactá-lo. Okay? No entanto, como há 90% das empresas que fazem marketing do século XX, que perseguem as pessoas, quando eu ou a minha equipa ligamos ao empresário, ao empreendedor ou ao pré-empreendedor,
obviamente que ele recebe-nos com duas pedras na mão. Porquê? Porque está farto de ser perseguido, está farto de ser atacado. E, obviamente, que ao fim de 1 minuto de conversa percebem que não é bem assim porque eles próprios deram autorização. E ao fim de 3 minutos, normalmente, estão a marcar um diagnóstico. Ok? Mas isto para te dizer o quê? Isto para te dizer o quê? Que deves fazer a atividade que mais energia te rouba no início do dia. Porquê é que eu digo isto? Bom, eu não sei como é que tu és, se funcionas melhor à noite ou melhor durante o dia. Isso tens tu saber melhor que ninguém. Eu agora funciono melhor durante o dia, tenho muito mais energia de manhã do que à noite. À noite dedico mais para escrita e para coisas de maior concentração mental em que eu não tenho a conversar muito. Okay? Mas durante o dia eu passo mais tempo a tratar destas atividades mais difíceis. Mesmo aquelas que eu costumo dizer que levo um pontapé rotativo na boca e que me arrancam metade dos dentes. Eu costumo usar esta expressão mesmo com os empresários quando dizem que os clientes não gostam deles. E tem a ver com isso, porque o cliente está escaldado. Ou o potencial cliente está escaldado por causa de empresas que fazem marketing do século XX. Voltando ao assunto. É importante que tu coloques a atividade mais difícil de início porque é quando tens mais energia, quando tens mais disposição, quando tens mais força para enfrentá-la. Para quê? Porque depois as outras todas vais fazê-las de forma natural. Tem um perigo, claro. Se não te correr tão bem, pode desmotivar para o resto das atividades. Mas isso é uma consequência, faz parte do processo. Faz parte do processo como tu também fazes exercício e pensares que ao fim de uma semana vais ter um corpo fit. Não vais. Ok? É um processo de treino. Mas é importante que tu aloques esta atividade logo de início. Lembra-te, aqui a prioridade é a atividade mais importante para o que tu estás a executar, o que tu estás a implementar. Okay? Seja porque queres emagrecer, seja porque queres aumentar a faturação do teu negócio, seja porque queres crescer no organograma, seja porque tu queres ser visto no teu emprego e então tens que alocar atividades de forma a seres visto no emprego e fazeres a mais difícil de início e dizes assim, mas Sacha, eu tenho já atividades pré-definidas no meu emprego, ok? E estás todas as horas a produzir constantemente? Provavelmente não. E eu sei do que é que digo porque eu trabalhei mais de 15 anos em empresas e em algumas multinacionais. Eu sei do que é que estou a falar. Okay? Nós não temos o nosso tempo todo ocupado. Muitas vezes estamos ocupados em não fazer nada. Okay? E então eu sei que tu podes dedicar 20 minutos em alguma atividade extra dentro do teu emprego para aumentares a performance da tua empresa e, consequentemente, ela faturar mais e, consequentemente, haver mais oportunidades no organograma. Okay? E assim tu também poderás ter mais oportunidades. Este é o 5º passo. E o 6º? O 6º eu costumo dizer que é o beabá da produtividade. É aquele que todos os outros vão fazer sentido. Chama-se deitar fora as distrações. Okay? Antes de eu te falar disso, vou-te recordar. Em primeiro lugar, definiste o teu valor hora, quanto é que tu vales a hora. Em segundo lugar, criaste listas de atividades, porque tens de criar esse hábito de criar listas de pelo menos 5 atividades, não mais que 10, para poderes fazê-las e não ficar sobrecarregado e não teres a sensação de sobrecarga. Atividades importantes que vão gerar um resultado. Lembra-te sempre, associado ao planeamento. Em terceiro lugar, tu disseste quanto tempo é que vais dedicar em cada atividade. No 4º passo, disseste exatamente a que horas é que ias fazer cada uma dessas atividades. E no 5º passo, definiste a prioridade. Isto só vais saber qual é a mais prioritária quando ganhares o conhecimento e souberes dos resultados. Por isso, se nunca fizeste, é normal que agora não saibas, mas é importante começares agora. Para quê? Para começares a criar as métricas, o conhecimento e, principalmente, saberes o que é que funciona e o que é que não funciona. Tu só vais saber isso quando começares a aplicar. Não é por estudares muito que vai acontecer. Não. É importante estudar, sem dúvida nenhuma. É importante fazer isso tudo, mas, principalmente, é importante aprenderes e aplicares imediatamente. E corrigires. Eu estou sempre a falar disto. E depois aplicas corrigido. Tenho um vídeo que fala só sobre isso. Okay? Então o 6º passo é deitar as distrações fora. Por exemplo, estou agora a fazer este vídeo, a primeira coisa que eu faço é desligar a internet. Para quê? Para não me estarem aqui no ecrã mensagens, para não estar a ser distraído. Fecho-me num sítio, aviso todas as pessoas que isto vai acontecer. Para quê? Para eu, assim que carrego em REC, eu fazer do início ao fim todo o vídeo. Porquê? Porque o meu tempo é muito valioso. Vale muito dinheiro hora e eu não posso estar a perder muito tempo em estar a fazer 50 takes. Ok? Não, tu és muito valioso também em estares aqui, claro que sim. No entanto, se eu estiver sempre a perder tempo, eu não te vou poder entregar mais rapidamente o conteúdo. Depois é
Eu tenho definido a que horas é que eu vou responder aos mails. Eu normalmente só no final do dia que respondo aos mails, por volta das 7 horas. Porquê? Eu não entro logo de manhã para ver os mails, porque muitas vezes eu sei que as pessoas também não vão ver o seu mail, ou vão ver e não vão lê-lo. Porque maioritariamente 90% das pessoas, atenção, eu falo de números reais, não falo de invenções, vêm, olham, mas não fazem a atividade até ao fim. Não respondem aos mails. E muitas vezes vão responder no final do dia ou esquecem-se. E então eu começo a responder essa hora. Porquê? Porque é um momento que as pessoas do outro lado vão estar um bocadinho mais concentradas e vão receber a informação. Okay? Acabei de dar-me dos meus truques. Eu respondo a mensagens a certas horas. E eu respondo a chamadas a certas horas. Não respondo logo. Isto para dizer o quê? Porque se eu estou numa atividade, eu termino essa atividade. Ok? É remover todas as distrações. E isto que está aqui à minha frente, que é um telemóvel, facilmente me distrai. Porquê? Porque os telemóveis deixaram de ser só fontes de telefonema. Passaram a ser um mini computador. Eu tenho toda a informação que eu preciso aqui dentro. E tenho informação a mais que me pode distrair. Por isso é importante tu definires exatamente quais são as tuas prioridades. Exatamente o que é que tu vais fazer e deitares fora as distrações nessa altura. A minha recomendação é, sempre que sejas distraído por algo que seja urgente, só retomas a agenda depois de concluires esse urgente. Porquê? Porque senão vais estar com a cabeça supercarregada. Tenho que ir fazer isto, tenho que ir fazer isto, e andas para a frente e para trás, e sabes o que é que vai acontecer? Não fazes nada. Acabas o dia sem fazer nada. Recapitulando tudo o que eu te falei aqui. O primeiro passo é fazeres monotarefa. É definires, e por isso é que é importante definires o exercício que eu te disse, que é quanto é que vale a tua hora. Não é aquilo que tu ganhas atualmente, não é o que o mercado tem percepção, porque tu recebes aquilo que o mercado acha que tu mereces receber. Não é o que tu achas. Mas tu tens que definir um valor para ti. E há um hiato entre o que tu achas que vales e aquilo que tu recebes. E é este o caminho que tu tens de fazer. Okay? Aqui começas a definir a importância e o que é importante para ti. Okay? Primeiro é definires o teu valor hora. Em segundo lugar, criares listas para o que estás a receber agora estar mais próximo daquilo que tu vales realmente. Ou aquilo que tu mereces receber. Okay? Criares a lista de atividades que são importantes. Lembra-te, não serve de nada fazer listas de atividades, listas de tarefas, se não tiveres um plano a sustentá-lo por trás, se não tiveres uma estratégia, uma tática e assim aplicares a técnica. Aqui estou-te a falar só da técnica. Okay? Em terceiro lugar, definires então em cada uma destas tarefas quanto tempo é que vais dedicar a elas. Meia hora para uma hora e meia para outra, 30 minutos para outra, 40 minutos para outra. És tu que defines. E testas. Lembra-te, não ultrapasses as 7 horas para teres mais 3 horas de urgências e poderes tratar tudo o resto. Okay? Não ultrapasses as 7 horas e não ultrapasses as 10 tarefas. Lembra-te, na lista das tarefas não ultrapasses as 10 e não ultrapasses as 7 horas. Por isso, quanto mais tarefas puseres, menos tempo vais ter para dedicar a cada uma delas. Por isso és tu que defines. Depois, definires exatamente a que horas começas e a que horas terminas cada tarefa. Okay? Exatamente, tem que estar agendado. Como eu te disse, eu uso o calendário, eu escrevo aqui no computador no final do dia e vai diretamente para o meu telemóvel, para a aplicação Sectograph, que vai-me dando ao longo do dia, é uma roda que vai-me dando a tarefa que está a entrar agora. Só me aparecem 2 tarefas de cada vez. Para quê? Para o meu cérebro pensar que eu tenho pouca coisa para fazer. É assim que eu crio a sensação de poucas coisas para fazer. Por isso é que parece que eu tenho todo o tempo do mundo. Ok? O quinto passo é definir as prioridades. E só vai acontecer, só vais conseguir perceber quais são realmente as prioridades quando começares a fazer. Mas lembra-te, tem que ser aquela que é mais difícil, aquela que tu estás sempre a empurrar para o lado, é aquela que tu tens de fazer em primeiro lugar. É isto que eu sei. Isto eu sei, tenho a certeza absoluta. E a sexta é deitares fora todas as distrações, ou seja, desativares tudo o que te distrai. Se estás a fazer uma coisa, é essa coisa até ao fim. Se fores interrompido, então sim, paras o que estás a fazer, recomeças, paras o que estás a fazer, tratas essa interrupção até ao fim e depois voltas a pegar na agenda e reajustas a agenda. Okay? Mas recomendo que não faças isto muitas vezes, porque se estiveres sempre esse modo, vais voltar ao teu padrão antigo, que é pagar focos. Espero que te ajude. Estes 6 simples passos são simples, mas dão trabalho. Okay? Não são 10, não são 20, são 6 apenas. São 6 que dão resultado, pelo menos resulta comigo e com as pessoas que nós estamos a acompanhar, quando eles integram este conhecimento. Tenho um desafio para ti. Se és pré-empreendedor, se és empreendedor ou tens uma empresa,
tenho este desafio. Manda-me uma mensagem, eu tenho todo o prazer de falar um pouco contigo e tenho todo o prazer de fazer um diagnóstico gratuito à tua empresa. Para quê? Para te poder ajudar a resolver os problemas que estás a enfrentar atualmente. Seja os teus problemas de produtividade, os teus problemas de tempo pessoal ou mesmo os problemas da faturação. Porquê? Porque que eu sei que tens problemas da faturação? Porque passas muito tempo a fazer coisas que não são produtivas e que não agregam valor à tua empresa. E é por essa razão que a tua faturação está na miséria. Não há fórmulas mágicas. Há produtividade que gera um resultado e este resultado gera lucro e fluxo de caixa. Espero que te ajude. Tenha um excelente dia e um bom resto de semana. Um grande abraço.